Deuteronômio, capítulo 32, versículos... Eu vou começar no versículo 9 e nós vamos ler até o versículo 12. Estou usando aqui a NVI, a Nova Versão Internacional. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Verso 11. Como a águia que desperta a sua ninhada. Paira sobre os seus filhotes. E depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Nessa declaração e nessa analogia, Deus fala de como encontrou a nação de Israel, uma referência ao tempo em que eles viviam no Egito. No deserto, na sequidão não apenas natural, mas também espiritual. E o texto fala não apenas de que Deus o encontrou e o protegeu e o guardou como a menina dos seus olhos, mas decidiu fazer dele o seu povo, o povo da sua herança. E é nessa declaração de dizer que fez dele o seu povo, o encontrou no Egito, que o Senhor diz que ele o guiou até um determinado lugar. Que lugar é esse do qual está sendo dito e falado? O livro de Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Esse é o significado da palavra Deuteronômio. Então, no livro de Deuteronômio que estamos lendo, nós temos, de uma forma muito específica, Moisés, resumindo o que a gente pode chamar dos highlights, os melhores e piores momentos da nação. E nós temos a repetição dos principais mandamentos. E nós temos advertências feitas antes deles entrarem na terra prometida. Porque o momento onde Deuteronômio é escrito e essas palavras são faladas, eles estão finalmente no limiar da terra prometida. Está chegando o momento de se entrar naquilo que Deus sonhou e planejou. E aqui em Deuteronômio 32 nós temos um cântico profético. Moisés está sendo levado por Deus, pelo Espírito de Deus, a fazer essas declarações proféticas. E é no meio delas que o Senhor diz: foi eu que peguei vocês no Egito. E fui eu que guiei vocês até onde? Até aqui. E Deus diz, essa trajetória do Egito até aqui, quando vocês estão na iminência de entrar na terra prometida, pode ser comparado ao que a águia faz com seus filhotes. Em primeiro lugar, ele declara no versículo 11, que ela desperta a sua ninhada, depois paira sobre os seus filhotes e, por último, o texto diz, estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Nós percebemos que aqui Deus está usando a analogia de algo funcional dentro da natureza. Mamãe águia protege seus filhotes, normalmente constrói seus ninhos nos mais altos penhascos, longe dos predadores, cuida, alimenta, mas todo esse tempo de cuidado especial tem prazo de validade. Chega uma hora que essa maneira de tratá-los vai terminar para o bem deles mesmos. Porque há necessidade de que eles possam entrar agora numa fase de amadurecimento. Então, há muitas declarações a respeito do que a águia faz. Eu até agora não encontrei muito material científico no qual a gente possa fazer declarações muito ousadas, porque muitas vezes a gente tem muita história que as pessoas criam no meio do caminho que não são verdadeiras. Você já deve ter ouvido falar que a águia troca de bico. Não existe nenhuma documentação ou comprovação científica de que isso aconteça. Então, eu vou evitar tentar trabalhar detalhes dos quais se falam a respeito disso. Mas, de uma forma generalizada, essa analogia, ela não apenas é interessante, mas foi escolhida por Deus para falar da maneira como Ele trata conosco. Uma das coisas que falam é que a águia começa todo um processo antes de tirar o filhote do ninho. Entre eles, toda aquela plumagem, a penugem com qual o ninho, que é feito com gravetos, com espinhos, é formado, ela começa a remover isso para gerar uma situação de incômodo. O texto diz que ela paira sobre o ninho, que ela não apenas pousa ali. De alguma forma, alguns acreditam que ela está o tempo todo demonstrando que os filhotes podem voar e estar do lado de fora. Mas há um momento onde a Bíblia diz que ela estende as asas para tirá-los do ninho.
E Deus está dizendo, da mesma forma como a águia faz com seus filhotes, eu fiz com vocês. Nós gostamos da expressão, eu acho bonito, né? Voando nas asas da águia. Mas só existe um único momento que se pode desfrutar do voo na asa da águia. Quem desfruta isso é o filhote, e não é um voo panorâmico. É o momento onde ela decide tirá-lo do ninho para dizer, agora chegou a hora de crescer. Chegou a hora de aprender a voar. Chegou a hora de abandonar o ninho. E no meio daquele voo, que a princípio pode parecer panorâmico, mamãe águia sacode a sua asa e diz, voa, piá. Na tradução paranaense das coisas, é claro. Então, esse é o momento onde o filhote é literalmente arremessado para que aprenda a voar. Em alguns casos, no susto, ele já responde, né, com o instinto e imediatamente consegue. Há relatos de casos onde eles não conseguem, despencam e Dona Águia tem o trabalho de recolhê-los novamente. Às vezes o processo pode durar mais vezes. Sem entrar na discussão de como isso acontece, Deus pega um fato na natureza, conhecido de um povo que, diferente de nós, que conhecemos no máximo urubu e um outro tipo de gavião, eles conheciam exatamente o exemplo. E Deus diz, eu decidi fazer isso com vocês. Então, eu quero que a gente possa olhar para essa analogia estabelecida por Deus. O tema da minha mensagem hoje é nas asas da águia. Mas a ideia é falar do momento, não do voo panorâmico, mas literalmente da expulsão do ninho. Mamãe águia expulsa aquele filhote, dizendo, chega de conforto, chega de comidinha na boca, chega de ser tratado como um filhotinho. Chegou a hora de crescer. Deus também espera que eu, você, que cada um de nós cresçamos. Crescimento é parte da dinâmica da vida cristã desde o começo. Em 1 de Pedro 2,2 a Bíblia diz que como meninos recém-nascidos, crianças recém-nascidas, nós precisamos desejar o puro leite espiritual, a fim de que nos seja dado crescimento para a salvação. A dinâmica de salvação envolve um processo de crescimento. E desde o momento em que nascemos de novo, somos comparados a bebês espirituais. A meta é o crescimento. O propósito é o crescimento. Então Deus fez investimentos para o meu e o seu crescimento. E não é só o alimento espiritual da sua palavra. Deus colocou, por exemplo, ministérios na igreja. Efésios capítulo 4, se você puder, abra lá comigo. Efésios capítulo 4, versículo 14. Fazendo uma referência ao que Paulo vinha falando desde o versículo 11, que Deus concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros para pastores, mestres, né? Foram dados à igreja, ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ele mostra que esse nível de aperfeiçoamento, ele deveria começar desde a conversão, desde aqueles primeiros passos, até chegar ao propósito, até chegar ao destino, ao alvo final de crescimento estabelecido por Deus. O verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou de acordo com a NVI, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cristo é o modelo de crescimento. É o alvo e objetivo de crescimento que cada um de nós deve ter e alcançar. E aí no versículo 14, depois de construir essa ideia, ele diz para que não mais sejamos como meninos. A palavra aqui traduzida menino, népios, no original grego, significa infante, criancinha, menor, alguém que não tem idade, infantil, imaturo, inexperiente. Então, Deus está dizendo para que vocês não sejam mais crianças, para que vocês não sejam mais meninos, para que vocês não sejam mais infantis. Então Deus não apenas proveu um processo de crescimento, não apenas nos deu alimento, Ele colocou ferramentas no corpo de Cristo, e o propósito dos ministérios é instigar, provocar e promover o crescimento. Para quê? Para que a gente não seja mais como menino. Eu sei que existe aquela fase onde cada um de nós, falando agora aos pais, aos que já tiveram os filhos, que a gente fica olhando para aquelas criancinhas, dizendo coisa mais linda, né? E a gente aproveita e desfruta o momento. Mas cada um de nós ficaria apavorado se com o passar do tempo eles não crescessem, eles não se desenvolvessem. E apesar de alguns viverem a saudade, a nostalgia dos primeiros dias,
É importante que o filho cresça. Ele precisa disso. E os pais devem cooperar com o processo de crescimento. Tanto aquilo que envolve o natural, com alimentação, cuidando deles de forma devida, mas também com educação, com desenvolvimento emocional. Nós, os pais, temos uma responsabilidade de produzir isso. No reino espiritual não é diferente. Nós temos um Deus olhando para nós, dizendo: eu não vejo a hora de vocês crescerem. Eu não vejo a hora de vocês deixarem a meninice. Eu não vejo a hora de vocês saírem do lugar de infantilidade. Então, há uma expectativa, não apenas um projeto da parte de Deus, de que a gente cresça. E maturidade vai se evidenciando na mudança, não apenas do tratamento do pai com o filho, mas do próprio comportamento do filho. Tem coisas que o pai deixa de fazer para que o filho cresça. Tem coisas que, porque o filho cresceu, o pai deixa de fazer. Seria ridículo um garoto de 18 anos gritando no banheiro: mãe, vem me limpar. Então, algumas coisas que a gente deixa de fazer porque eles cresceram. Há outras que a gente para de fazer para que eles cresçam. Forçar, tirar a fralda, por exemplo, é um deles. Trabalhar o momento onde a criança vai desmamar é outro deles. E nós precisamos entender que dentro dessas analogias, Deus tem figuras de aplicação a respeito do que Ele quer para as nossas vidas. Deus quer que você cresça. Por favor, diga amém. Mas crescimento, principalmente falando do espiritual, ele não vem só com o tempo. A gente sabe que crescimento não vem sem tempo. Porque a palavra de Deus mostra que o tempo é necessário. Paulo escreve a Timóteo e diz: olha, não estabeleça numa posição ministerial alguém que é neófito. A palavra neófito significa novo na fé. Então ele está dizendo: o novo convertido, o novo na fé, já não pode ser empossado num lugar de autoridade, porque obviamente não teve tempo para crescer. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. A Bíblia diz que ela brota sem ele saber como, mas tem um processo. Primeiro a erva, está lá em Marcos 4, de 26 a 29. Primeiro a erva, a Bíblia diz, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando tiver madura que se mete a foice. Você não planta a semente num dia para colher no outro. Porque do momento do plantio até a hora da maturação, para que se possa colher, existe a necessidade de tempo. Então, tanto no natural como no espiritual, nós sabemos que o crescimento não vem sem tempo. Mas a pergunta é: só o tempo garante o crescimento? Eu quero te dizer também não. Hebreus capítulo 5, versículo 12, nos diz: quando vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido, vocês têm necessidade de que de novo se vos ensine os princípios elementares do reino de Deus. Ele está dizendo, pelo tempo que passou, pelo tanto de tempo que vocês têm aí de vida cristã, de janela de vida cristã, vocês já deveriam estar ensinando, mas tem que aprender de novo o beabá da fé. Significa que aquele tempo foi perdido. Eles não só não cresceram, não avançaram para a mudança de comportamento, em vez de só aprender a ensinar, como nem aprender estavam aprendendo. Então, para vivermos maturidade, não adianta apenas esperar o tempo passar. Juntamente com o tempo, e a razão pela qual o tempo é importante, é porque ele pode proporcionar processos de crescimento. E nós precisamos entender a importância dos processos. Nossos filhos precisam ser submetidos a processos. Responsabilidades têm que ser confiadas a ele. Há momentos onde alguns aspectos da zona de conforto têm que ser intencionalmente removidos. E os processos vão auxiliar no crescimento. Deus também tem processos. E normalmente ele vai usar circunstâncias à nossa volta. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria. Eu acho que se ele falar só de alegria, já era um desafio. Mas a Bíblia ainda diz, para ter por motivo de grande alegria, o passardes por várias provações. Verso 3 diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Essa palavra traduzida perfeitos, no grego teleios, significa levado ao seu fim, finalizado, completo. E esse é o processo que Deus quer realizar na vida de cada um de nós. Mas ele também diz íntegros, né? Ele está dizendo inteiro. O desenvolvimento precisa acontecer na vida de todos nós. E para que isso aconteça, Deus decidiu usar circunstâncias que muitas vezes vão nos tirar da zona de conforto.
Muitas vezes são verdadeiros processos aos quais nós somos submetidos e eles se chamam provações. As pessoas, de alguma forma, querem acreditar que existe uma vida cristã onde a gente não vai experimentar prova. Eu quero dizer, isso não é verdade. Por outro lado, alguns parecem acreditar que a gente só vai viver de prova sem intervenção e vitória da parte de Deus. Isso também não é verdade. Mas andar em vitória não significa não passar por lutas, significa vencer as lutas. E alguns tentam criar um conceito de vitória, de um triunfalismo, onde eu nunca vou ter nenhum problema, nenhuma situação difícil, nenhum desconforto. Eu quero te dizer, isso não é verdade. Jesus garantiu que no mundo a gente lidaria com aflições. Ele nos ensinou, Ele nos preparou para isso no seu ensino, de que nós teríamos que lidar com circunstâncias difíceis. E nós precisamos entender que elas não vão produzir isso automaticamente, depende de uma atitude correta da nossa parte. Em algum outro momento eu quero falar sobre esse tipo de atitude que nós precisamos escolher ter, mas elas podem contribuir para o nosso crescimento. Então, para deixar esse lugar de meninice e alcançarmos a plenitude do que Deus tem, o Senhor providenciou não apenas alimento, mas Ele providenciou processos. Aqui, quando Ele está falando com Israel, Ele está usando essa ilustração. E eu estou começando exatamente desse texto que retrata um tempo e um período distante de nós, para quem viveu uma outra aliança, o tempo do Antigo Testamento, por uma razão. Paulo escreve aos Coríntios e diz que essas coisas que aconteciam em Israel foram escritas para advertência a nós, servem de exemplo para nós, de quem são chegados os fins dos tempos. Então Deus está dizendo, eu queria ensinar a vocês, que vivem a dinâmica da nova aliança, da fé cristã hoje, princípios através daquilo que eu registrei sobre a maneira como eu tinha de lidar com Israel. Então vamos tentar definir o que exatamente é esse voo na asa da águia. Deus diz, eu trouxe vocês até aqui, do Egito até aqui, foi o voo na águia. Então enquanto ainda estavam voando, não tinham sido jogados para cima. Mas o que Deus está dizendo é agora, no limiar da terra prometida, na hora de colocar vocês dentro daquilo que pode ser classificado como a plenitude do propósito de Deus. Deus não tirou o povo de Israel do Egito para ficar perambulando pelo deserto. O deserto era necessário, mas Ele tinha em mente um lugar de abundância. E para cada um de nós podemos aplicar a mesma verdade. Deus tem para mim e para você um lugar de abundância. Não significa um lugar sem lutas, a terra ainda tem gigantes a serem vencidos, mas significa que há um lugar onde nós podemos viver a plenitude do que Deus tem. Agora, o curioso é que há uma dinâmica de mudança do tratamento de Deus. Como eu falei, a maturidade se evidencia na mudança de comportamento. Paulo diz em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava com menino, agia com menino, pensava com menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. E Deus, Ele trabalha das duas formas, as circunstâncias que mudam a nossa volta, porque estamos crescendo, e as circunstâncias que Ele vai mudar para que a gente cresça. As duas coisas se combinam numa mesma dinâmica. E eu acho curioso Deus apresentar esse exemplo, dizendo, eu carreguei vocês nas asas até aqui. O que Ele está dando a entender? Agora está chegando a hora do sacolejo, meu filho. A asa vai agitar, você vai ser arremessado para que você aprenda a voar. Então, nesse momento onde ele chega no limiar da terra, há uma mudança no tratamento de Deus com a nação de Israel. E eu quero destacar pelo menos 4 coisas que mudaram na maneira de Deus tratar, desde a hora em que Deus tira o seu povo do Egito, até o momento onde eles chegam ao limiar da terra. Porque essas mudanças, elas representam também mudanças com as quais eu e você teremos que lidar. Porque isso é parte de um padrão, de um processo que Deus tem para nós. Então vamos falar dessas mudanças. Número 1, quando saíram do Egito, Deus garantiu que eles tivessem alimento especial. Diga comigo, alimento especial. Então abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 16, no versículo 14. Que diz assim, e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Quando eles fazem a pergunta, o que é isso? No original,
essa não é a melhor pronúncia, mas algo parecido com manhu, que é a pergunta do que é isso. Foi essa indagação de todo mundo: que é isso? Que é isso que desceu o orvalho? Que é isso que parece uma geada fina? Moisés está explicando, é o pão do céu. É daí que saiu a expressão maná. Da pergunta manhu, o que é isso? Eles deram o nome. Então basicamente o nome do pão era o que é isso. Fico imaginando, né, a gente chegando na padaria e dizendo: o que você quer? Que é isso, meu irmão? Né? Mas eles passaram a receber um alimento especial todo dia. Eles estão no deserto, eles estão em movimento. Não é o lugar de plantar e colher, não é o lugar onde tem comida provisionada, mas toda manhã, de domingo a sexta, a exceção era o sábado, toda manhã o maná vinha com provisão do céu. Na sexta-feira, porque sábado era o dia de descanso, eles deveriam colher porção dobrada. Era o único dia que, se colhesse mais do que a porção diária, ele não estragava. E Deus disse: vocês têm a cota, não adianta pegar mais que estraga. Parece que nós já temos base bíblica para dieta, para regular a quantidade de comida. Mas eles tinham um alimento especial. Gente, isso aconteceu durante muito tempo. Se você olhar, por exemplo, o versículo 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Até que, diga comigo, até que. O texto diz: até que entraram em terra habitada, comeram maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Alimento especial por 40 anos, mas quando chega no limite, no limiar, acabou o alimento especial. Daqui para frente Deus está dizendo: mudou a maneira como eu vou tratar vocês. E Josué nos fala, no livro de Josué, no capítulo 5, no versículo 12: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra de Canaã, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. A razão pela qual o maná cessou é porque Deus diz: agora eu tenho um outro tipo de alimento. Mas a maneira de tratar vocês muda exatamente no limiar da terra. Nós precisamos entender essa dinâmica. Deus está dizendo: até agora eu tratei vocês como criança, eu cuidei de tudo. Vocês não plantaram e não colheram. A partir do momento que vocês entram na terra, quem é responsável por prover o alimento são vocês mesmos. Alguma coisa aí está pronta, mas vocês vão começar a plantar e colher. E a Bíblia diz: naquele ano eles comeram do produto da terra. Mas o texto diz que no dia imediato o maná cessou. Isso não foi acidente. Isso foi algo planejado. Deus está dizendo: essa dinâmica de tratamento vem até aqui. Nós, os pais, precisamos também entender a maneira de lidar com os filhos. Quando são crianças, são amamentados. Quando deixam de estar no peito, são amamentados com a mamadeira. Mamãe dá comidinha na boca. Mas à medida que vão crescendo, se os pais continuarem tratando assim, nós vamos estragar essas crianças. Há uma dinâmica, e no reino espiritual, essa dinâmica de crescimento, essa mudança de comportamento também acontece. Agora, gente, a maioria de nós vai passar por uma transição que, se nós não entendemos, ela vai gerar em nós crise e um senso de rejeição ou de abandono. Muitas vezes o camarada se converte e a Bíblia está atraente. Ele abre a Bíblia para ler e Deus fala tudo. Ele não tem esforço nenhum, ele não precisa cavar fundo, ele não tem que estudar. Ele abre, Deus falou o coração, aleluia, muito bom. Mas chega uma hora que parece que a comidinha cessou. Todos nós vamos experimentar isso na prática. Tem um momento onde a Bíblia parece não é mais a mesma. Tem um momento onde as coisas parecem que já não vêm tão fáceis ao coração. Onde aquele nosso questionamento, nosso anseio por resposta já não se manifesta de uma maneira tão rápida o seu retorno, a intervenção de Deus. A maneira como nós éramos alimentados. Alguns de nós nos lembramos dos dias do primeiro amor. Meu Deus, eu ia no culto, eu saía fortalecido, abastecido. Eu não sei o que acontece, que hoje eu saio pior do que eu entrei. Todo mundo, em um momento ou outro, vai passar por esse tipo de crise. E eu quero te dizer, se você sente que o alimento especial cessou, isso é uma boa notícia. Deus está provocando em você uma dinâmica de amadurecimento, uma dinâmica de crescimento.
Porque comida na boca, comida no bico do filhote de águia no ninho, ele pertence a uma fase. E Deus nos tratará assim por um tempo, mas Ele está dizendo, eu estava carregando você na asa da águia enquanto tinha alimento especial. Chegou no limiar da terra, voa, piá, voa menina. É hora de aprender a preparar e buscar o seu próprio alimento. E sabe, muitas vezes o não entendimento dessas fases nos colocam em crise. Eu passei por isso. A maioria de nós passou, e quem não passou vai passar, está na fila, vai chegar a sua vez. Pastor, vira essa boca para lá, eu viro, vai chegar a sua vez. Para qualquer lado que eu virar minha boca, vai chegar a sua vez. E nós precisamos entender como lidar com isso e como corresponder com isso. Segunda coisa que mudou na dinâmica do tratamento de Deus com o seu povo. Dá uma olhadinha comigo em Deuteronômio 29:5. Enquanto você localiza o texto, eu quero que você diga proteção especial. Mais uma vez, proteção especial. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Deus diz, 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Irmão, fala sério. Durante 40 anos esse povo não trocou de roupa. Pensa numa moda estagnada. Roupas não envelheceram, as sandálias não se gastaram. Alguns especulam, no caso das crianças, a sandália crescia junto com o pé. Porque o pezinho que cresce dessa meninada. Mas durante 40 anos, nós temos Deus manifestando um cuidado especial, uma proteção especial. E a maioria de nós consegue lembrar com saudade, nostalgia, de um tempo na caminhada cristã, onde a gente ia dar um espirro, Deus já estava com o lenço na frente. Senta aqui, meu filho, estou cuidando de você. Onde você era surpreendido por uma necessidade, meio casado com ela, já estava chegando a provisão, o cuidado e a resposta. Muitas vezes nós vamos ver isso na Bíblia. Você vê, por exemplo, um profeta chamado Ágabo no livro de Atos, que ele profetiza uma fome que ainda iria chegar. A Bíblia diz, a qual se cumpriu nos dias de Cláudio. Mas a fome, que era a maneira como eles chamavam, que hoje nós chamamos de crise, que é quando falta provisão, falta sustento, a vida fica agitada e bagunçada, ainda estava a caminho, não tinha nem chegado. Mas Deus já fala antes. Os irmãos começam a levantar uma oferta para os crentes da Judéia, porque quando a fome chegasse, a provisão chegava juntinho. E teve épocas na nossa vida que a gente vivia essa coisa. Você recebe uma notícia, antes de dar tempo de desesperar, meu Deus, você vira a resposta ali, aleluia, Deus é bom, Deus é fiel. Mas em algum momento, o cuidado, a dinâmica do cuidado especial, da proteção especial, ele parece mudar. Em alguns momentos, eu e você começamos a passar por situações onde a gente diz, antigamente, quando vinha problema, a resposta estava juntinho. Deus agia mais depressa, Ele se antecipava, Ele estava à frente. Irmão novo convertido, tem coisa que não precisa nem orar. Você já percebeu isso? E tem hora que ele está lá empolgado na célula, contando, e tem uns crentes mais velhos com inveja, que deviam se alegrar com ele, lembrar do seu tempo, e ficar pensando, parece que Deus gosta mais das crianças novas do que de mim. Eu acho que até essa dinâmica de ciúme do filho mais velho com o filho mais novo, a gente vive dentro da igreja e no reino de Deus. Porque em algum momento, aquela forma muda. Não significa que Deus deixou de nos amar. Ele está provocando em nós uma dinâmica de crescimento. Quem está entendendo, diga amém. Eles tinham direção especial. Além do alimento especial, além da proteção, do cuidado especial, eles viviam direção especial. Olha comigo, Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Êxodo capítulo 13, 21 e 22. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, desde que eles saíram de Israel. Direção especial. O Senhor ia à frente deles. Agora, quando eles entram na terra prometida, a forma de direção muda completamente. Agora Deus diz para Josué, quando vocês passarem o Jordão, a arca carregada pelos sacerdotes vai na frente, e vocês vão seguir a arca. Cadê a coluna de nuvem? Sumiu. Cadê a coluna de fogo da noite? Sumiu.
Coluna de nuvem não apenas os guiava durante o dia, alguns acreditam que provia sombra no acampamento. A coluna de fogo à noite não apenas os guiava, alguns acreditam que os aquecia, porque no deserto esfria muito à noite. Então, eles estão debaixo de um trato especial, mas quando chega no limiar da terra prometida, Deus diz, acabou a mamata, hora de sair do ninho, chega de conforto, hora de aprender a voar. Gente, nós vamos passar por esse tipo de dinâmica. Eu olho às vezes para a vida de um novo convertido e a gente fica assim impressionado, porque ele ainda não entendeu direito o princípio bíblico, as coisas, mas a forma como Deus fala, a maneira como Deus dá direção, é muito gostoso de ver. Mas deixa eu te dizer, chega uma hora onde parece que toda aquela direção especial sumiu. E agora Deus está dizendo, a dinâmica está mudando. Eu não vou mais tratar você como criança. Eu acho curioso, quando criança eu me lembro um dia, esse episódio é muito vívido na minha lembrança. Papai estava conversando com uma pessoa no portão, que se dizia ser um cristão, soube que ele estava interessado em vender um carro, dizia que estava ali com a intenção de ajudá-lo, mas apesar de eu ser criança, percebendo a conversa dos dois, eu entendi que papai estava questionando ele, dizendo, olha, você não deveria usar o nome de ser um cristão, de dizer que está aqui para me ajudar, para tentar me explorar no preço. Se você quer ganhar negócio, você diga o seu preço, tal. Não, mas é que você está equivocado, seu carro não vale isso, por causa disso, vocês estão no meio de uma conversa. Eu estou como garoto olhando aquele negócio sem entender os detalhes. Eu lembro que de repente, no meio da conversa, meu pai disse, só um instante, você pode esperar aqui um pouquinho? Ele falou sim, ele falou, eu já volto. Ele entra, deixa o homem no portão e diz para mim, vem comigo. Nós entramos na sala, papai pega, põe uma Bíblia na minha mão, faz uma oração e diz, Deus, eu preciso de uma resposta agora, antes de terminar aquela conversa. Se o Senhor enviou esse homem para me ajudar ou não. Porque eu estou achando que ele está tentando se aproveitar do meu momento, da minha dificuldade, enquanto fico com esse discurso. Mas se o Senhor enviou, eu não quero jogar fora. Eu preciso de uma resposta agora. Papai põe a Bíblia na minha mão e diz, abre. Eu devia ter uns 8 anos de idade. Abre onde? Aonde você sentir vontade. Eu achei graça naquilo. Peguei, pus a Bíblia na mesa, abri. Falei, está aberta. Ele diz, agora lê um versículo. Qual? Ele falou, aonde você sentir? Eu, como criança. A hora que eu botei o dedinho, o papai disse para mim, lê. Era um texto de Provérbios que dizia assim, nada vale, diz o comprador. Mas depois sai e vai se gabando. Irmão, você não acha um outro versículo para resolver aquela treta do portão em lugar nenhum da Bíblia. Eu fiquei impressionado. Deus disse, meu pai disse, Deus já falou comigo, voltou no portão, falou, obrigado, nós não vamos fazer negócio não. Eu achei aquilo o máximo. Além de eu achar bem legal, eu dizia, foi meu dedo guiado pelo Deus Todo-Poderoso para falar com meu pai. Irmão, tem época que os crentes abrem a Bíblia e Deus fala tudo com eles. Mas tem época que o cara precisa de resposta. E ele vai lá, abre a Bíblia, põe o dedo e Judas foi e enforcou de misericórdia. Aí ele vai lá, tenta, abre de novo, vai tu e faz o mesmo. O sangue de Jesus tem poder. Irmão, essa direção especial cessa. Tem uma época que o crente não faz nada e os profetas andam atrás dele, revela e fala e direciona. Tem uma época que ele quer ouvir, que ele precisa e todo mundo sumiu, ou ninguém tem mais nada para falar. Todo mundo vai passar por isso. E se você ainda não passou, está na fila e vai chegar a sua vez. Se a direção especial cessou, não é uma má notícia, é uma boa notícia. Deus está dizendo, eu não vou mais te tratar como criança. Chegou a hora de você aprender a ser guiado pelo meu Espírito. Chegou a hora de você aprender a discernir minha voz. Chegou a hora de você aprender a desenvolver um outro tipo de relacionamento agora. Quando ele começa a arrancar a penugem do ninho antes de tirar a gente, ele já vai dando antes sinais de desconforto antes desse voo. Mas em algum momento o negócio vai ficar pior. Embora o sentimento possa aparecer, pelo menos é a nossa interpretação de abandono. Não é isso que Deus está fazendo conosco. Ele quer nos levar ao crescimento. Por favor, diga amém. Quarta e última coisa. Ausência de guerras. Quando, alguns domingos atrás, preguei aqui a respeito dos gigantes dos quais não nos falaram, eu citei um texto de Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18, que diz, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse,
para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Quando eles saem, primeira coisa que Deus determina, ausência de guerras. Mas quando eles vão cruzar o limiar, o limite da terra prometida, Deus diz, agora o tempo vai fechar. Agora as guerras vão começar. Há um lugar no início da caminhada onde Deus nos protege de determinados conflitos para os quais nós não estamos prontos e preparados. Mas há um momento onde Deus vai fazer questão que eu e você sejamos expostos a determinados tipos de conflitos. Porque agora chegou a hora de crescer e eles têm o poder de nos fazer crescer. Quem está entendendo, diga amém. Irmão novo convertido não enxergava problema na igreja. A treta podia estar rolando na frente dele, parece que Deus cega. Deus muda o caminho dele. Ele vai passar perto de dois que gostam de falar mal dos outros. Eu dizia para cá, meu filho, você não pode desanimar com essas coisas. E ele vai sendo poupado. Mas chega uma hora que ele vai ter o choque com a realidade. Os conflitos e as guerras estão lá. Qual é o propósito de Deus com isso? Desanimá-lo? Não. Desde o início ele o poupou para não desanimá-lo. Mas agora Deus quer nos fazer crescer. Paulo escreve aos Coríntios e diz, importa que entre vós haja facções, para que os aprovados se manifestem. É nesse ambiente que os maduros vão aparecendo, que aqueles que sinalizam estão crescendo, vão sendo vistos e enxergados. E Deus não vai nos poupar o tempo todo de conflitos, nem os conflitos de relacionamento, e nem a batalha espiritual. Eles foram poupados de uma guerra natural. Mas Paulo escreve aos Efésios, diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Por que ele está dizendo isso? Porque o povo de Deus do Velho Testamento lutava contra a carne e o sangue. Ele diz, nossa luta é outra. Ele diz, nossa luta é contra principados, potestades. Então agora nós vamos enfrentar um nível de oposição no reino espiritual que antes nós não enfrentávamos. Ou, pelo menos, não nos dávamos conta de que esse nível de batalha acontecia. Agora, por que a dinâmica está mudando? Não é porque Deus deixou de amar ou de cuidar. Significa que a mudança está acontecendo porque Ele precisa nos levar a um lugar de maturidade. Deus não quer que a sua espada fique guardada na bainha para sempre. Ele espera que você tenha um mínimo de estrutura até que entenda a importância de lutar e saiba como lutar e aprenda como nele vencer. Mas nenhum de nós vai ser poupado das guerras, das lutas, dos conflitos o tempo todo. Chega um momento onde o Senhor diz, liberou geral, deixa o pau comer. E eu e você precisamos entender que há um único propósito nisso, nos promover ao lugar de crescimento. Agora, nessa fase do desconforto, onde Ele nos tira do ninho, onde Ele para de dar o que a gente achava ser o tratamento VIP especial, Ele não deixou de nos amar, mas sabe qual é o sentimento? O sentimento da maioria de nós, pensamento, sentimento, que normalmente nos trai, é um senso de abandono, de rejeição. É quase como se a gente falasse, não verbalmente, porque a maioria de nós tem coragem de dizer, Deus, você não é mais o mesmo. Seu amor, seu cuidado, a revelação do Senhor não é mais o mesmo. E na verdade, se a gente conseguisse ouvir, Deus ia dizer, claro que não é o mesmo. Enquanto você estava no ninho, era uma forma de tratar. Agora que chegou a hora de você aprender a voar, é outra. Mas eu e você precisamos entender a declaração de Deus lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Eu gosto demais desse versículo. Ele tem sido para mim um sustento em horas muito difíceis. O Senhor diz, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Agora, sabe quando essa declaração é citada? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Gente que estava passando por privação ou pela falta de conseguir tudo que queria. Ele diz, porque Ele tem dito. Em outras palavras, não leia a sua vida a partir das circunstâncias que você enfrenta. Leia a partir das promessas que Ele fez, do Deus que não pode mentir. Eu nunca te deixarei, eu nunca vou te abandonar. Não são as circunstâncias que determinam para nós a verdade se Deus está conosco ou não. É aquilo que Ele falou, é aquilo que Ele prometeu. Então nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, e não por um sentimento, que é uma verdadeira armadilha, que nos leva a essa interpretação equivocada de que Deus já não é mais o mesmo conosco.
A gente precisa entender que isso também é parte do amor de Deus e dos processos que Ele usa. Então talvez você já passou essa fase, talvez você esteja vivendo ela nesse exato momento, talvez ela esteja por chegar e você esteja sendo preparado para ela. Mas Deus quer que a gente entenda que há uma mudança nessa dinâmica. Não porque Ele deixou de nos amar, pelo contrário. Ele nos ama tanto a ponto de dizer, eu quero que vocês cresçam. Irmão, a Bíblia diz que quando José estava na casa de Potifar e tudo está dando certo, está tudo prosperando, a Bíblia diz, e o Senhor era com José. Daqui a pouco a mulher do Potifar está em cima dele, e ele, para ser fiel ao Deus que estava com ele, diz não, ela inventa uma história e esse cara vai parar na cadeia por algo que ele não fez. É um momento onde parece que o sonho acabou. Agora a Bíblia diz que José está na cadeia, a Bíblia diz, e o Senhor era com José. Porque a presença de Deus ao meu e ao seu lado não é lida apenas por circunstâncias boas ou ruins. Ele estava na casa de Potifar e acredito que aquilo era parte de um treinamento. Porque José teria lá na frente que administrar dois aspectos muito distintos do que estava por vir. Ele tinha que aprender a administrar abundância e ele tinha que aprender a administrar escassez. Então Deus dá um bom treino de abundância. Agora Ele diz, vou te colocar no lugar da escassez. Ainda é um treino, ainda é uma preparação, ainda tem um propósito. Agora, se você perguntasse por José, voltasse na máquina do tempo e chegasse lá, e aí José, naquele momento que você estava preso, você sentiu que Deus estava com você? Duvido que ele falaria outra coisa a não ser, senti não. Parece que Deus tinha vazado, sumido do mapa, desaparecido. Porque quando a gente está prosperando em tudo, é fácil sentir Deus está conosco. Mas na hora do aperto, na hora da necessidade, não é tão fácil ou tão simples. Agora o problema não é a gente lidar com rejeição no nível humano. Isso já é difícil, mas ainda é mais fácil do que o que eu vou dizer. Paulo diz, na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, ninguém compareceu, todos me abandonaram. E diz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Então quando você olha e diz, a galera mancou, mas Deus está do lado, ótimo. Davi diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, são os últimos a desistir de alguém. E diz, o Senhor me acolherá. É fácil lidar com a rejeição humana, quando você sabe pode contar com Deus. Mas quando você tem a sensação que Deus vazou embora, para onde é que você corre? Se as pessoas te abandonaram, você corre para Deus. Se Deus te abandonou, você corre para onde? E esse sentimento, ele pode ser avassalador, destruidor. E é por isso que Deus fica lembrando, eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Eu estou convosco todos os dias. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse, todos os dias. Não interprete a minha presença ou não ao seu lado, por aquilo que você está olhando nas circunstâncias, mas pelo meu compromisso de não te abandonar. Agora, você quer aprender a ler a circunstância, meu filho? Elas estão te mandando uma mensagem. Chegou a hora de crescer. A dinâmica do tratamento mudou. Única e simplesmente por isso. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero, que diz, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Nós podemos não saber o caminho pelo qual Ele vai nos conduzir, mas o que pode nos levar a descansar é que a gente conhece o guia. O caminho está estranho, é verdade, eu não conheço, não sei porque Ele pegou, mas eu conheço o guia, Ele é confiável. Ele é digno de toda a confiança. O que eu e você não podemos perder é a capacidade de confiar nele. Eu gosto muito daquele clássico poema antigo, Hoje Eu Tive um Sonho. A gente acabou apelidando ele aqui no Brasil de Pegadas na Areia. Uma missionária canadense, se não me engano, Margaret Powers, o nome dela, escreveu isso. E ela relata um suposto sonho. Alguns dizem que é ficção, outros dizem que é verdadeiro. Onde ela andava pela areia da praia. E à medida que andava pela areia da praia, ela percebia o que ficava para trás, um rastro das suas pegadas. Mas no sonho que ela narra, ela percebe que enquanto caminhava, ela não via só um par de pegadas, ela via 2 pares de pegadas.
E ela entende que apesar de não ver ninguém ao seu lado, o outro par de pegadas era o rastro do Deus que estava ao seu lado, que a acompanhava, que a assistia. Mas ela questiona por que nos momentos mais difíceis da sua vida, quando ela olhava para trás, ela via só um par de pegadas, que levava a fazer a pergunta do título do livro do Bivi: Deus, cadê você? Aonde o Senhor estava nos momentos de maior dificuldade? E o Senhor gentilmente respondia para ela: minha filha, o par de pegada que sumiu na hora difícil não foi o meu, foi o seu. Eu estava carregando você no colo. As circunstâncias sempre nos levarão a acreditar que parece que Deus saiu de cena. Eu creio que haverá um dia onde nós vamos enxergar outra ótica. O par de pegadas que sumiu não foi necessariamente o dele. Mas de alguma forma, esse Deus que não vai embora, esse Deus que não nos abandona, Ele quer que a gente tenha que lidar com o sentimento de que as coisas mudaram. E sabe, muitas vezes não é fácil para o filho, mas também não é fácil para os pais. Eu estava conversando com a Kelly esses dias, falei: interessante. Nossos filhos pagaram um alto preço de renúncia para tanta coisa, para ver a gente implantando, estabelecendo o reino de Deus. Agora que nós estamos numa fase, poderia honrá-los muito, a gente não pode fazer isso por bem deles. Porque agora chegou a hora deles aprender a crescer, a se virar, e a gente não pode fazer tudo. E a gente não pode dar de tudo. A gente estava falando do nosso conflito. Mas o pai que ama, ele não pode pensar apenas no que ele queria fazer, do que ele pode se orgulhar de ter feito. Ele tem que saber discernir aquilo que é melhor para o filho, para o seu próprio crescimento. Essa é a maneira como Deus olha para cada um de nós. Algo que eu e você não podemos perder de vista: Ele jamais vai nos abandonar, não importa o que a circunstância diga. Mas a dinâmica do trato dele conosco muda. Porque Ele não quer que eu e você sejamos crianças para sempre. Ele quer que a gente deixe a meninice. Ele quer que a gente deixe o ninho. Ele quer que a gente aprenda a voar. E quando você começa a crescer e descobrir a alegria, a realização que vem depois dessa fase difícil, é algo que também vai encher você de alegria e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por me permitir passar esses processos. Agora, na hora que a gente está passando, é terrível. Meu primeiro grande deserto foi há 26 anos atrás. O pastor Francisco está aqui, gastava horas me ouvindo reclamar, resmungar, murmurar, questionar. E só hoje eu entendo aquele sorrisinho maroto dele. Que é o que eu dou para muita gente. Tipo, daqui a pouco você vai entender. Você não só vai superar isso tudo, você vai crescer. Deus quer que a gente cresça. Mas se nós não percebemos toda a sinalização que Ele deixou de como Ele nos trata, o diabo vai nos convencer que a gente está vivendo abandono, que as coisas já não são tão boas como antes, que nós não estamos no melhor lugar. E quando isso acontece, o desânimo se instala, a gente pode abortar e interromper o próprio processo de crescimento. O que Deus também não quer. Porque não faz sentido Ele tirar você do ninho, para você fora continuar se comportando como filhote também. Nós precisamos corresponder com Deus. É algo precioso crescer, é algo valioso crescer. A gente vive uma cultura, talvez regida por tamanha vaidade, onde a maioria de nós quer negar o processo de amadurecimento. Os homens querem se comportar como garoto, pintar cabelo para esconder a idade, que antigamente era coisa só de mulher, hoje é dos homens, inclusive a barba. A Bíblia diz: digno de honra são as cãs. Quando alguém começava a ter o cabelinho começando a branquear, a turma olhava e dizia: esse merece honra. Sempre foi sinal de respeito. Mas por causa de uma cultura de vaidade, tudo que sinaliza crescimento, a gente passa a abominar isso. E essa mentalidade de querer ser garotão, agora tinha o tempo todo, nós transferimos inconscientemente para a vida espiritual e para a relação com Deus. A gente não quer crescer, a gente não quer amadurecer. Mas Deus continua querendo que você cresça e amadureça. E nós precisamos corresponder com Deus. Pastor, o senhor está dizendo que eu pequei de pintar meu cabelo, minha barba? Não, criatura.
O design é todo seu. Só não aborreça o amadurecimento, porque é isso que vem entrando aos poucos na influência. Ok? Vamos separar as coisas. Pai, nós clamamos graça e favor nessa manhã, para entender a dinâmica do teu trato, a mudança da dinâmica de tratamento, quando o Senhor está nos empurrando ao lugar do amadurecimento. A beleza de se voar nas asas da águia, não como voo panorâmico, mas como aquilo que antecede o momento onde seremos aparentemente abandonados, onde seremos aparentemente entregues a nós mesmos, quando na verdade o Senhor nunca deixará de estar perto ou do lado. Mas, Senhor, nós queremos corresponder contigo. Quando o alimento especial cessa, nós queremos buscá-lo e descobrir a alegria de produzi-lo. Quando a proteção ou cuidado especial cessa, nós queremos entender que o Senhor tratará conosco de uma outra forma, mas não nos abandonou. Quando a direção especial cessa, nós queremos amadurecer e aprender a seguir um novo formato. E quando o tempo de paz ou de ausência de guerras ou conflitos chega ao fim, nós queremos entender que agora podemos viver a bênção de Jeová de Sabaote, o Senhor dos Exércitos, aquele que guerreará conosco as guerras, que nos fará andar em vitória, que nos fará dizer como Davi, ele adestra as minhas mãos para a batalha. Nós sabemos que o Senhor não nos abandonou porque as guerras chegaram, mas que poderemos tê-lo conosco, lutando ao nosso lado. Pai, nós queremos viver o crescimento. Ajuda-nos a reagir de forma correta. Ajuda-nos a interpretar de forma correta o que o Senhor já sinalizou na Tua palavra. E a entender o Seu amor e o Seu investimento para o nosso crescimento. Nós queremos crescer. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Eu oro por crescimento espiritual. Eu oro por crescimento emocional em fases distintas do que possam estar experimentando. Eu oro por dias onde a gente se permita de fato colaborar, cooperar com o Senhor e viver os teus processos. Naquele formato, como diz Tiago, não desanimado, não chorando, mas tendo por motivo de grande alegria, até mesmo passarmos por provações. Porque a prova da nossa fé, ela vai produzir não apenas perseverança, determinação de continuarmos, mas vai nos levar a sermos inteiros, completos, não faltando em nada. É isso que queremos, é isso que o Senhor quer. Mas nessa manhã eu oro que onde houve a interpretação equivocada, onde mesmo o inimigo conseguiu plantar uma semente mentirosa, maligna de abandono de Deus, que isso caia por terra. Que haja nessa manhã consolo do Teu Espírito Santo. O testemunho de que o Senhor nunca deixou de estar ao lado. Não apenas a compreensão do Teu processo, mas a manifestação do Teu amor, do calor, do conforto da Tua presença. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.